Olá, o meu nome é Fábio Monteiro e seja bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de um tema delicado, a distopia na prova da UERJ. Bora pegar papel e caneta e estudar. Imagina a seguinte cena. Você tem um nome ordinário qualquer, como John Smith. O teu país te controla diuturnamente, além de te manter em guerra constante, ora contra o leste, ora contra o oeste. E de vez em quando o teu governo ainda faz uma reforma ortográfica. Convenhamos, para que a palavra ótimo quando pluribom diz a mesma coisa? Inversão. Antes que pensar em assentível Ingsoc, pense em novilíngua. Se tiver problemas, consulte a 10ª edição do Dicionário de Novilíngua. Times de 14/2/1984. Retificar erro na distribuição de chocolate. E por mais amizades que você tenha, pior para você, porque maior a sua desconfiança contra tudo e contra todos. A isso hoje nós damos o nome de distopia, que é o desenho de um futuro sombrio e cruel para a humanidade. Mas o curioso é que foi assim que o George Orwell, em 1948, nos imaginou em 1984. Bom, você já deve saber que o 1984 é um livro clássico. E o que isso significa? Bom, lá vou eu de novo citar Ítalo Calvino. Clássicos são aqueles livros que contêm em si mesmo um enxame de interpretações. Ou seja, eles nunca param de dizer aquilo que eles têm para dizer. Confuso? A coisa na verdade é bastante simples. Hoje em dia você ainda deve ler 1984 porque ele diz muito sobre o nosso contemporâneo. Dessa forma foi um livro que transcendeu o contexto histórico no qual foi escrito. Na minha posição como chefe do planejamento industrial, roubei planos militares e por um bom para o passado ou para o futuro, para uma época onde o pensamento é livre, da era do grande irmão, da era da polícia do pensamento, da parte de um homem morto. Saudações. Já que estamos no território das interpretações, talvez seja interessante colocar o livro em contato com outras áreas do saber. Eu vou dar um exemplo. O tal do Big Brother, que já foi devidamente vulgarizado como reality show. Na verdade, ele pode ser lido como um panóptico. A tua função é moderar e manter uma sociedade do controle. Sendo assim, ele é um elemento técnico fundamental para essa sociedade do controle. Perceba, porque ele consegue dissociar o ver do ser visto. Dessa forma, ele nos adestra, nos domestica, nos disciplina de maneira muito sutil, mas muito eficiente, praticamente invisível. Ora, não é justamente isso que os nossos smartphones fazem conosco? E o curioso é que fazem muitas vezes com o nosso consentimento e a nossa aprovação, né? Grupo 30 para 40, tomem seus lugares, por favor. Muito bem. Vamos ver quem de nós consegue tocar os dedos dos pés. Dobrem só acima dos quadris, irmãos e irmãs, por favor. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Smith. 6079, Smith W. Sim, você. Incline-se mais. Você não está se esforçando. Me observe. Pronto, irmão. É assim que eu quero. Qualquer um com menos de 45 é perfeitamente capaz de tocar os dedos dos pés. Tenho 39 e tive 4 filhos. Nem todos nós temos o privilégio de lutar na linha de frente. Lembre de nossos irmãos no fronte Malabar. Pense no que eles têm que suportar. Eu ainda posso te dar um outro exemplo.
À medida que você avançar com a leitura do livro, você vai notar que as notícias são constantemente reescritas e que as chamadas mídias, isto é, os meios de comunicação, literalmente fabricam os eventos e fatos históricos. Dessa forma, você nunca sabe muito bem de que lado você, a sua sociedade, o seu país estão. Isso vai te causar um certo desconforto, um certo mal-estar, ou como dizem hoje em dia, um certo desbussolamento. Me diz uma coisa, não é um pouco isso que as redes sociais também fazem conosco? Bom, você deve estar pensando que eu estou forçando a barra, né? Então façamos o seguinte, vamos para a questão 59 da UERJ de 2015, realizada no dia 8 de junho de 2014, e depois eu justifico o meu roteiro. Meu romance, 1984, foi concebido como uma amostra das prevenções que regimes políticos já realizaram parcialmente ou podem realizar. O romance 1984, de George Orwell, publicado em 1948, apresenta um mundo de impérios em conflito e uma sociedade em que todos são observados pelo poder central, o Big Brother. No contexto internacional da época dessa publicação, o escritor britânico direcionou uma crítica ao seguinte sistema. Como você pode notar, essa é uma questão acessível e fácil para quem conhece a obra. A alternativa correta é a letra D, que reconhece que o que está em jogo no livro é o exercício do totalitarismo. Portanto, o que está em questão é uma forma de governo, que, diga-se de passagem, aconteceu tanto no sistema capitalista quanto também no chamado sistema socialista. Agora, para a gente fechar, como eu disse, é possível estabelecer algumas comparações entre o livro e o nosso contemporâneo. Mas façamos o seguinte, troca o exercício da política do livro pelo uso das nossas tecnologias hoje em dia. O raciocínio é um pouco esse. Se nos anos 50 o medo era alimentado por uma ideia de um Estado forte, autoritário ou totalitário, nos parece que hoje em dia esse medo é traduzido como insegurança e incerteza e está diluído nas nossas redes sociais, entre os nossos aparatos tecnológicos. Ora, hoje em dia nós temos uma coisa chamada nomofobia, no mobile phobia, que é o medo de você perder o seu celular. Ou seja, se você não for rastreado por ele, você fica doente. Googles, Facebooks e Amazons me parece que também podem ser lidos dessa forma. Perceba o raciocínio. Com as suas Big Datas, eles nos estimulam constantemente ao consumo e também nos mantêm dentro das suas bolhas de opiniões com seus algoritmos. E me parece que dessa forma nos estimulam constantemente não somente ao consumo, mas também falsificam, escondem determinadas condicionantes políticas e econômicas e faz com que nós aceitemos determinados comportamentos e hábitos como naturais. Aí, percebe como as tecnologias elas podem assumir um caráter fascista, totalitário? E também como as mercadorias elas podem instrumentalizar e funcionalizar os nossos comportamentos e relações sociais? Agora, que fique claro, porque o problema não é a tecnologia ou a mercadoria em si mesma. Os problemas são sempre os fatores humanos por detrás delas. Agora, como lidar com isso? Ora, continue lendo e reestudando. E é evidente, dê preferência aos clássicos. Bom, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais do perfil da prova da UERJ e de um livro chamado 1984, um clássico. Continue nos acompanhando no Vestibular em Cena. Entre em contato, mande as suas dúvidas e as suas sugestões. Um abraço forte e até a próxima!